Eu sou a Carla, eu sou médica de família e comunidade, eu trabalho com populações indígenas há 15 anos, trabalho no Projeto Xingu e no Ambulatório dos Povos Indígenas, que é o primeiro ambulatório, né, de atendimento para essa população localizado em São Paulo, e aqui no município de Guarulhos eu cheguei no final de 2020, onde eu chego ocupando uma vaga de residência médica de medicina de família e comunidade pela prefeitura da cidade, e eu fui alocada na UBS Cabo Sul, que é a UBS de referência deste território indígena. E quando eu cheguei neste município e nesse território, eu identifiquei que nós não tínhamos um atendimento diferenciado que é previsto pela Constituição brasileira, destinado para esse povo que aqui se encontra. Então, o meu papel nesses últimos 3 anos, em conjunto com essa população, foi organizar a primeira linha de cuidado que a gente tem para a população indígena, considerada de contexto urbano, ou nesses movimentos de retomada, como é a característica legal dessa terra, da aldeia Filhos desta Terra. E acho que o meu maior desafio na saúde indígena é conseguir, de uma forma muito singela, juntar aquela medicina que eu aprendi dentro da universidade com a medicina tradicional desses povos originários, né? E dentro das nossas academias e da nossa universidade, naquilo que eu me formei, essa tradição e esse cuidado direcionado para a população, né, com as plantas medicinais, com as suas tradições, ele fica um pouco esquecido. E então eu decido trazer junto desse cuidado, além dos meus atendimentos, a inserção de alunos que um dia possa ocupar este meu lugar e possa ter a oportunidade de aprender com essa população como é que a gente pode integrar esses dois cuidados, essa medicina baseada em evidência dentro das nossas academias com aquilo que eles já praticam desde a sua existência. Me lembro que no ano passado, quando o meu contrato com o Ministério da Saúde estava acabando, essa população toda foi lá para frente da Secretaria de Saúde obrigar, de certa forma, a Secretaria de Saúde fazer a minha contratação para que o nosso projeto aqui não acabasse. Então hoje a gente tem uma equipe de saúde que faz atendimento aqui dentro desse território, porque como médica de família eu entendo que a saúde começa aqui, no território deles. Essa é a casa deles, é aqui que sai a medicina deles, é aqui que sai a espiritualidade deles, então é aqui que eu tenho que estar, com a equipe. Então hoje nós conseguimos de fato organizar essa primeira linha de cuidado que nasce dentro dessa aldeia, mas também organizar o atendimento para a população que está lá no contexto urbano. E eu acho que esse é o papel mais central que a gente tem enquanto equipe. A importância do território, né, para a saúde mental da população indígena, ela já é autoexplicativa, né? Porque a saúde mental, ela perpassa por aquilo que a gente entende enquanto território, não só para a população indígena, né? Não é à toa que a pandemia da Covid deixou escancarada os problemas de saúde mental que a nossa sociedade tem. Então, uma sociedade que vive, como por exemplo a gente que vive em São Paulo, nessa loucura, com muita luz, que às vezes a gente nem percebe se é dia ou se é noite, porque é tanto refletor, tanto estímulo que os nossos olhos recebem e que a gente vai ter que ir interpretando ao longo do dia a dia, isso é um fator de adoecimento para toda a sociedade. E a pandemia ela veio trazer isso, veio jogar na nossa cara o quanto que a nossa sociedade está adoecida. E quando a gente fala de povos tradicionais, este território é a vida deles. É o lugar onde eles entendem que aqui é o processo, começa e termina o processo de saúde e doença. E obviamente quando a gente tem um território de insegurança, de instabilidade, de invasões e de conflitos, obviamente isso reflete também nesse processo de adoecimento mental. E também não é à toa que as estatísticas e os trabalhos desses últimos 10 anos coloca a população indígena como o ranking número 1 de adoecimento em saúde mental.
porque viver neste processo de constante instabilidade, de processos de retomada, de reafirmação de que isso aqui é a vida deles, isso é óbvio que reflete no processo de adoecimento, né? Nesse processo de entendimento do que é a saúde. E se eu não tenho um território seguro, não tenho um território equilibrado, não tenho um território onde eu consiga manifestar aquilo que eu entendo enquanto medidas protetivas para o meu não adoecimento, isso é sim considerado um fator de adoecimento ímpar para essa população. Quando a gente fala de um território indígena, a gente está falando desse processo de entendimento de saúde e doença. E quando eu desconecto essa população desse território, obviamente eu também estou levando adoecimento para eles, né? Então toda vez que eu venho para um atendimento dentro da aldeia, eu estou com algum médico que está passando por esse processo de formação. Porque eu acredito que não tem outra forma da gente incentivar esses processos de educação médica que não seja inserindo esses alunos no território. E o território ele é vivo. Então, se ele é vivo, a gente tem que estar aqui dentro aprendendo. E se de 20 residentes que eu trago aqui no ano, um conseguir ser tocado e conseguir passar para frente os ensinamentos que eu recebo da população e aquilo que eu consegui aprender nesses 15 anos, eu já vou ser uma pessoa feliz e vou saber que se um dia eu tiver que me aposentar, vai ter algum aluno meu aqui para conseguir dar continuidade no nosso projeto. E acho que uma coisa importante da gente sinalizar, né, acho que essa contribuição do território, né, desse processo que a gente tem de incorporar esse conhecimento deles com aquilo que a gente conhece da prática médica, ele perpassa também por algumas dificuldades, como por exemplo aqui dentro a gente não tem um consultório médico tradicional, aquele com mesa, computador, internet, como os médicos estão acostumados a fazer o atendimento, não só no município, mas até quando a gente tem os nossos consultórios. E isso também traz algumas dificuldades, né? Porque não ter um consultório obriga que essa equipe traga nas mochilas todo o material que a gente precisa para o atendimento. Então eu brinco com eles que minha mochila é meu consultório, né? Lá dentro a gente tem medicamento, a gente tem as folhas de atendimento, folhas de encaminhamento, receituário. Então, tudo do ponto de vista médico que eu preciso para ter o mínimo de uma consulta, fica dentro da minha mochila. E claro que quando chove, né, ou quando a gente acaba escorregando no território, essas coisas às vezes se sujam, molham um pouquinho, e isso acaba trazendo alguma dificuldade para a equipe quando tem essa deficiência, né, aqui dentro. Mas é óbvio que eu não trocaria o atendimento aqui dentro do consultório e essa proximidade com a natureza, com aquilo que eles identificam como sagrado e como importante neste processo de reconhecer o que é saúde e doença, né? Porque saúde e doença é uma coisa muito individual, assim, de cada território, de cada indivíduo, de cada paciente, né? A correlação que cada pessoa dá para aquilo que realmente está sendo a causa da sua doença, isso é muito correlacionado com aquilo que nós entendemos daqui do nosso dia a dia, da nossa prática, da nossa vida, da nossa ancestralidade, da nossa família e do meio que a gente está existindo. Então eu não trocaria o atendimento que a gente faz aqui dentro da aldeia para um consultório com computador, internet e uma mesa daquelas tradicionais que a gente está acostumados a ver por aí. Mas a gente também tem o outro lado, onde esses movimentos de ressurgimento e de retomada está muito ligado com esse processo de autorreconhecimento e de proteção dessa população. Então, a aldeia multiétnica ela não é a primeira e não vai ser a última território onde nós temos esse movimento de indígenas retomando um território que é deles, né? Porque se a gente pegar lá em 1500, todo o Brasil é terra indígena, né? Mas em algum momento a gente fragmenta esse território e divide esse território para pessoas brancas que ocuparam este lugar. Então, se tem alguém que ocupou este lugar, são os brancos, né? São inclusive de onde a minha origem vem. E eu acho que esse meu papel aqui também é um pouco de pedido de desculpa para esse povo que um dia foi tirado do seu lugar de origem. Então, entender esses movimentos de retomada, é entender que essa população tem direito a esse território e não só isso, é entender que assim a gente vai conseguir garantir o que tem lá na Constituição brasileira quando a gente fala de saúde diferenciada. Porque, de novo, eu não consigo desligar esse processo de saúde e doença da população indígena com os territórios.
Então eu acho que a gente tem essas duas vertentes, a vertente da saúde pública, onde eu preciso de análise de solo, análise de sedimento, para tentar identificar que tipo de problema a gente tem por conta de um aterro sanitário indevido, né, aqui nesse lugar, e o que sobrou de resquício, porque se você reparar, aqui no território a gente, por mais que eles tenham limpado com as próprias mãos o lixo que alguém aqui jogou, você ainda encontra em alguns lugares vidros, material cirúrgico, né, material de lixo hospitalar. Então a gente não consegue garantir que tipo de contaminação tem, se é que ainda existe algum tipo de contaminação. Mas uma coisa eu consigo garantir: a saúde dos povos indígenas começa no território. E se esses movimentos de ressurgência estão aparecendo, é porque algum motivo a gente tem para que eles estejam aqui ocupando, que a gente já roubou os territórios dele em algum momento, né?